Teste de som, 1, 2, 3. 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 Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. Eu espero que vocês assistam no nosso horário de aula, porque é interessante que vocês se organizem para fazer as atividades em horário de aula, para vocês não bagunçarem tanto a vida, né, de vocês, mais do que esse confinamento, essa quarentena aí tá bagunçando a nossa vida, né? Então a aula de hoje é sobre CSS e HTML. A ideia é passar rapidamente sobre esse assunto. Claro que a intenção nossa não é entrar em outra matéria, que vocês já têm, né, essa parte de HTML, mas é necessário dar uma passada rápida para vocês entenderem o conceito do CSS para produzir uma animação de um site. Primeiramente, a gente não vai passar uma animação, só vou passar para vocês conceitos de posicionamento, de cores, de formas geométricas que podem ser construídas com o CSS. Isso daí vai auxiliar a gente em assuntos futuros que a gente vai ver na nossa disciplina. Então, vamos iniciando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Fernando Moreira, que é o autor do artigo que eu me baseei para passar essas dicas para vocês, para passar essa matéria, essa aula de hoje para vocês. Então, a ideia é o quê? Que a gente construa um arquivo HTML e um outro arquivo com a extensão CSS. Esse arquivo CSS vai ter as configurações que o arquivo HTML vai chamar para o site. A ideia nossa é a gente construir uma bandeira. E no caso do exemplo que eu vou passar para vocês, é a bandeira do Brasil. Essa aqui. Nesse tamanho. Repare que o nosso site está com uma visualização 100%. Então é esse tamanho de bandeira com as configurações. Claro que estão faltando as estrelinhas, mas é o que a gente achou aí mais razoável para passar para vocês nesse momento. Então, como que essa bandeira foi construída? Como eu disse, foi utilizado o site, o HTML. Eu nomeei o arquivo como bandeira HTML. Vocês viram aqui que eu fiz a chamada para ele dentro das pastinhas do meu computador. E também criei um arquivo CSS. No caso não é bandeiras, é bandeira. É isso aqui, bandeira CSS. Tá? Esse bandeira CSS tem as configurações que está na página bandeira HTML. Então, como que funciona? A gente definiu aqui uma classe chamada Brasil.flag e chamou essa classe dentro de uma div no arquivo HTML. Antes a gente fez referência ao arquivo bandeira.css. Então essa referência aqui, como ela está dentro da mesma pasta, não precisa ter um caminho de diretório, tá? É simplesmente chamar pelo nome. E esse arquivo bandeira.css, ele tem algumas configurações. Primeiramente é o retângulo da bandeira, que é a posição relativa. A gente tem a cor de fundo aqui, o verde, tem o tamanho, tem a largura, né? Tem a altura e tem uma margenzinha, tá? Configuraçãozinha de margem. Aí dentro dessa classe Brasil.flag, a gente criou o círculo e criou o losango, tá? Tem duas configurações de losango aqui e também um tipo de posição absoluto. Cada configuração aqui, position, background color, widget, tem na documentação do CSS as configurações que podem ser feitas, tá? Então, como é um arquivo que a gente programa via texto, né, a gente tem que digitar, tá? Ou então vocês encontrarem algum aí emulador que possa, algum IDE que possa sugerir aí as configurações, mas como são configurações simples e até certo ponto conhecidas, eu acredito que não tem necessidade.
Tá? Então, continuando, a gente tem aqui dentro da flag, que é o retângulo, a gente tem o círculo, o losango, tá? E os tipos de posições, a gente continua também aqui ó, no losango, tá vendo? A gente tem altura e largura, posição, a parte de cima, a parte de baixo, tá? Aqui também a gente tem losango antes, losango depois, algumas configurações também. Continuando, configurações de losango. A gente tem aqui algumas configurações de círculo, tá? Então, a gente pode até fazer alguns testes, tá? Vamos testar aqui nessa configuração aqui. Aqui é tudo relacionado à parte do círculo, tá? Que está dentro ali da bandeira. Aqui está top 50, vamos colocar 150%. Vamos ver como que ele vai reagir. Tem que salvar, é claro. Aí a gente atualiza aqui. Então perceba que ele mudou de lugar. Tá? Até a faixinha branca, né, mudou, né? Então a gente mexeu na configuração. Então é assim que a gente vai testando como que coloca, como que configura tamanho, tá? É meio que é esse tipo de teste, é uma aprendizagem. Tá? Então, vamos voltar aqui, deixar 50, vamos salvar, atualizar, já está tudo certo. Tá? Então a ideia é o que? Passar esse vídeo para vocês ter uma base. Vou deixar disponível esses dois arquivos da bandeira para vocês testarem, porque vocês podem usar esse arquivo aqui para adaptar na atividade que eu passarei para vocês no final aí do vídeo. Então, basicamente é isso. A gente tem a configuração dos círculos, tá? E aqui vocês podem ir testando esses itens aqui, tá? Vocês entrarem na documentação do CSS, eu vou passar o link também para vocês. Vocês podem saber o que é esse Z-index, o que é content, tá? É importante agora vocês pesquisarem isso, tá? Então, se eu for fazer uma videoaula para explicar cada item desse aqui, vai ficar muito comprido, não é a ideia, tá? A ideia é vocês já começarem a trabalhar e já ter o resultado. E inicialmente é isso que eu tenho para passar para vocês, tá? E eu vou passar um scriptzinho de como vocês vão fazer a atividade, mas eu vou antecipar. Então, com base nesse vídeo, né, eu vou pedir para vocês construírem uma outra bandeira. Tá? Não a do Brasil, claro, né, mas eu vou pedir para vocês construírem a bandeira da França. Eu tenho aqui um outro arquivo, algumas bandeiras, da Alemanha, do Japão, e essa do meio aqui é a França. É um retângulo e dentro dele mais 3 retângulos com cores distintas, azul, branco e vermelho. Então a atividade de hoje é construir essa bandeira, tá? Espero que vocês consigam terminar hoje, porque a ideia não é vocês fazerem essa atividade fora do horário de aula, tá? Então gostaria que vocês aproveitassem esse horário de aula, fizessem e me mandassem. As instruções de como mandar, onde vocês vão entrar para poder dar o ok na tarefa, tá? Para eu saber que foi feita a tarefa, ou vocês vão me mandar o arquivo, eu vou mandar no tutorialzinho aí para vocês. Aí a partir das próximas aulas já não vai ter necessidade de a gente mandar esse tutorialzinho que vocês têm que acessarem para me mandar as tarefas, tá ok? Então, acho que é isso daí que eu tinha que passar para vocês, tá? Eu vou continuar em nosso horário de aula agora, tá? Até as 3h10 para dar o suporte para vocês. Mas acredito que não tenha tanta dificuldade não, tá, pessoal? Então, um abraço, valeu, obrigado aí por ter assistido até aqui a aula.